Oi, gente, boa tarde. Aqui é a Adriana que está falando. Enfim, obrigada por todos vocês estarem aqui com a gente nesse webinar, onde a gente está oficialmente lançando essa nova plataforma, que é o resultado de uma parceria com a Remesh. E eu fico bastante contente de compartilhar isso com vocês. Essa é uma plataforma que ganhou, competições aqui nos Estados Unidos de inovação na área de pesquisa, incluindo a competição da Green Book. E realmente eu me apaixonei por essa plataforma e vi um potencial muito grande da gente trazer isso para o Brasil, para a América Latina e oferecer como uma metodologia inovadora para nossos clientes, principalmente quando a gente combina essa nova ferramenta com uma série de outras ferramentas que a gente já tem na IC Global. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, contar um pouco sobre essa nova ferramenta de chat inteligente e contar também um pouco de um case study que nós acabamos de fazer com um parceiro nosso, a Redis Research, e com o mundo do marketing, e que é um case bem interessante de como essa nova ferramenta pode ser integrada com outras ferramentas de pesquisa e alguns resultados super interessantes que a gente conseguiu. Ok? Nosso webinar deve durar mais ou menos uns 20 minutos e ao final a gente vai ter uma área de chat aqui que vocês podem enviar perguntas, a gente pode bater um papo para responder essas dúvidas, perguntas e, enfim, a gente vai ficar à disposição também, caso vocês queiram enviar e-mail, vamos compartilhar o material com vocês. Então, vamos lá. Bom, nós sabemos que nós vivemos no mundo digital, estamos todos conectados e que nesse mundo a informação, tanto boa quanto ruim, ela move-se de uma forma cada vez mais rápida. E como a gente está conseguindo lidar com isso, com esse fluxo de informação cada vez maior, circulando de um lado a outro, enfim, e vir o desafio também de filtrar e saber qual é a informação boa, ruim, verdadeira ou falsa, mas nós como pesquisadores, em nosso caso, como IC Global, como empresa de tecnologia que está ajudando a nossos clientes a como lidar com isso, como a gente pode criar ferramentas para ajudar nossos clientes a realmente entrarem nesse contexto de velocidade e, ao mesmo tempo, não só velocidade, mas como a gente consegue realmente entregar qualidade de dados, qualidade de insights e a um custo competitivo. Parece uma fórmula meio impossível, como combinar velocidade, qualidade e custo, mas eu diria para vocês que, através de ferramentas como essa, a gente está exatamente indo por esse caminho. Então, aqui a gente tem esse gráfico, onde a gente vê, poxa, por um lado, qualidade e profundidade de insight, e de outro, velocidade e escalabilidade. A gente olha os métodos tradicionais de pesquisa quantitativos, exemplo, telefone, face-to-face, a gente consegue... A gente tem, enfim, dificuldade em quantitativo conseguir qualidade e profundidade de insight. Quando eu falo qualidade, é profundidade, aquele insight que a gente tem que explorar muitas perguntas abertas. E então é uma dificuldade, principalmente no mundo digital, questionários muito longos. Como a gente lida com isso, de conseguir aprofundar as respostas e ao mesmo tempo lidar com velocidade, porque o respondente ele já não tem mais saco de ficar mais do que talvez 10, 15 minutos respondendo um questionário. Então, como a gente lida com isso? Normalmente, se a gente quer profundidade, a gente vai para outras metodologias de pesquisa qualitativas, exemplo, fazer focus group. Então, a gente tem que combinar uma metodologia, muitas vezes offline, fazer um focus group e partir para fazer uma quant para conseguir agregar todos esses dados. Por outro lado, quando a gente vai para a pesquisa online, para os online surveys, a gente ganha velocidade, escalabilidade, mas a gente não também perde essa questão da profundidade. E qual a resposta para isso? Bom, a Remesh, e esse chat inteligente, ele vem exatamente como uma resposta, a gente consegue trazer uma solução que traz a profundidade do qualitativo, e ao mesmo tempo ela nos dá velocidade e escalabilidade, onde a gente pode fazer qualitativo agora com grupos muito grandes de pessoas. Vamos aprofundar um pouco isso para entender que mágica é essa. Vamos lá. Aqui no qualitativo, aqui a gente tem de um lado o moderador, como funciona essa plataforma. Então a gente tem um moderador que vai poder estar conversando ao vivo com um grupo de pessoas, mas esse grupo de pessoas não necessariamente são 8 pessoas, 10, 12 pessoas. O que a gente viu na primeira
fase da pesquisa com a Ali Online foi a de tentar replicar os focus grupos em ambiente de chat online. A gente sabe que tem limitação, a gente pode falar que com talvez 10, 12 pessoas simultaneamente, né? E as plataformas eram bastante limitadas. E o que a gente traz aqui nessa solução é a escalabilidade, de fazer com que um moderador possa estar falando com 100, 200, 300, até 1.000 ou 5.000 pessoas que a plataforma suporta. Então, a gente traz esse componente quantitativo para o PALI, né? E vamos ver como é que isso funciona. Como é que é possível isso? É porque a plataforma ela faz automação da análise. Ele tem um componente de inteligência artificial de forma com que, à medida que as pessoas vão conversando e vão falando, está acontecendo uma análise simultânea. Então, o moderador, na verdade, ele está tendo essa resposta e essa análise automatizada praticamente em real time. As pessoas acabam de responder e a gente tem lá a opção de estar acompanhando, né? Muitas vezes um analista que está lá trabalhando em dupla com o moderador, nessa sessão qualitativa, ele está já tendo insights ali em real time de tudo que as pessoas estão falando. E quais são os tipos de aplicações que a gente pode estar usando essa plataforma? São inúmeras aplicações. Aqui são alguns exemplos, né? Por exemplo, a gente pode estar usando para fazer pré-teste de conceito, enfim, para testar mídia, testar publicidade, né? Conseguir esse tipo de feedback, insights rápidos em cima de coisas que a gente queira ter esse feedback de um grupo de usuários. Ela é uma ferramenta muito interessante para cocriação também. Então, numa fase ainda de ideação, né, de ideation, a gente pode trazer um grupo para estar conversando, né, e a ferramenta nos ajudar a ter essa análise e ter essa resposta de forma muito rápida. A gente sai do grupo, depois de 30 minutos, de 1 hora, a gente recomenda, né, que seja um grupo de até 1 hora, você já sai praticamente com uma pré-análise ali, dessas respostas já prontas, né, da ferramenta. Vocês devem estar curiosos para saber mais como funciona, e a gente vai mostrar aqui algumas telas e o processo, tá? Então, vamos lá. Como funcionam essas conversas, né? Esses grupos no Remesh? Bom, existem 3 áreas principais na ferramenta. Uma é uma área que a gente chama de perguntas, né, rápidas para segmentação. Então, ao programar o grupo, nós podemos já programar algumas perguntas iniciais para a gente segmentar esse grupo. Por exemplo, se a gente vai fazer um grupo sobre beleza, a gente pode fazer algumas perguntas iniciais sobre o tipo de cosméticos que elas usam, sobre marcas que preferem ou não preferem. Por quê? Porque essas perguntas de segmentação, elas vão responder antes de entrar no grupo e a gente vai poder usar essas respostas para fazer toda uma análise de clusters de forma automatizada. Então, o próprio sistema já vai começar a te dar as similaridades e diferenças desses grupos, desses clusters, com base nas respostas que elas vão respondendo, né, nessa fase inicial de segmentação. Depois, elas entram numa fase de chat, né, ao vivo, onde acontece realmente o grupo, ok? E aí, né, a gente vai mostrar para vocês, é uma interface muito simples, né, onde as perguntas vão aparecendo, elas vão respondendo, né, e o interessante é que, além de responder, elas votam, né, nas respostas de outros participantes, e ao acabarem de votar, elas também podem saber o que o grupo, qual foi o resultado do grupo, né? Então, acaba gerando engajamento nesse grupo, porque eles conhecem qual é a opinião do grupo, né? Isso acaba gerando uma dinâmica muito interessante. Todos os testes que nós fizemos, todos os grupos que a gente tem feito até agora, o feedback final dos participantes é que eles amaram participar, pedem para serem convidados, né, para outras experiências como essa. Então, a experiência acaba sendo muito gratificante para os usuários também. Okay? Bom, então, gente, à medida que isso está acontecendo, como eu comentei, a gente vai já tendo os resultados e sites quantitativos, né, para as perguntas abertas, qualitativas. Então, vou mostrar para vocês em detalhe alguns tipos de outputs, né, de saídas que já ficam disponíveis de forma automática aqui na ferramenta. Vamos lá. Então, né, o que a gente pode fazer enquanto o grupo está acontecendo? Bom, é possível postar um estímulo, né, é possível postar um texto, é possível postar perguntas abertas, é possível postar perguntas fechadas de múltipla escolha e é possível também apresentar conteúdos multimídia, né, tanto imagens como vídeos. Então, vamos olhar cada um desses tipos aqui.
Bom, o que significa falar com o grupo? Significa que a qualquer momento, né, você pode enviar instruções, você pode desenvolver uma história que surgiu a partir de uma pergunta anterior, você pode escrever um conceito. Nesse momento, quando você posta essa fala para o grupo, eles vão simplesmente ler e vão esperar a próxima pergunta ou o próximo estímulo. Isso é o que difere de falar para perguntar. E aí, então, existe a aba de perguntar, onde, a partir do momento que o moderador posta essa pergunta, o grupo ele vai ter 2 minutos para responder e para votar nas respostas dos outros participantes. Okay? Então, essas perguntas abertas, elas podem ser curtas, onde se espera, por exemplo, uma palavra em resposta, ou ela pode ser mais longa, né, onde vai se necessitar um pouco mais de análise para interpretar esses textos. Uma dica interessante é de que, quando se está programando ou se pensando no script, né, que vai ser aplicado para esse grupo, é de que a gente tem que fazer perguntas onde o grupo vai interagir com as opiniões e respostas dos outros. Então, pensem que a gente quer estimular nesse grupo essa interação, essa validação do grupo em relação às opiniões dos outros participantes. E aí que a gente acaba tendo uma riqueza muito grande das respostas e da análise, onde a gente tem, né, a validação do grupo de quais são as respostas que eles são mais favoráveis ou mais desfavoráveis. Ok? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos um pouco mais para frente. É possível também aplicar uma pergunta fechada, e o interessante é de que essa pergunta fechada que a gente posta, mesmo ao longo do grupo, é de que ela serve também para a gente fazer análise quantitativa, ok? Então, lá naquele cluster análise, digamos assim, estatísticas que são geradas automaticamente pela ferramenta, qualquer pergunta dessa aplicada aqui durante o grupo também serve para a gente fazer a segmentação e os cruzamentos, ok? Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo, né? Quanto você gosta disso? Então, o usuário ele pode dizer, né, que gosta muito, né, ou não gosta nada. Isso aqui serve para a gente estar fazendo, né, a segmentação com o cruzamento com as outras respostas. É possível aplicar estímulos para o grupo, ok? Compartilhando links de vídeos, tanto de Vimeo como YouTube, de forma privada, ou um vídeo que seja público, já publicado lá no YouTube, ok? E é possível a gente pedir aos participantes para clicarem na imagem, assim, a imagem é expandida para toda a tela, então eles podem ter um nível de detalhe, uma visualização interessante das imagens, dos estímulos que a gente esteja testando. Bom, o interessante também é de que a gente pode fazer o upload desses questionários e das perguntas de forma antecipada, ou também é possível inserir novas perguntas on the fly, né? Então, a partir do momento que o grupo está acontecendo, é possível o moderador, o analista, o próprio cliente que está observando, está acontecendo, pedir para inserir uma nova pergunta que não estava programada antes. Então, toda essa dinâmica, né, é possível acontecer dentro da ferramenta. Ok? Então, enquanto tudo isso está acontecendo, como é a experiência dos participantes? Quando é aplicada uma pergunta aberta, vai aparecer uma caixa de texto para que ele escreva de forma livre. Tá? Então, aparece um reloginho, como vocês podem ver aqui, que é o tempo que ele tem para responder. Né? Então, como eu comentei, esse tempo é de 2 minutos, então, o usuário ele vai responder e ele tem mais, né, um tempo para que ele possa votar nas respostas de outros participantes. Então, o sistema ele vai aplicar esse algoritmo, né, de text analytics, de interpretação do que as pessoas estão falando, e ele vai selecionar respostas que são mais similares ou diferentes para que cada usuário possa votar na que ele concorda. Ok? Então, vocês vão ver aqui que é sempre de 2 a 2. Tá? Então, o sistema vai apresentando para usuários de 2 a 2 respostas de outros participantes para que ele selecione a que ele é mais favorável. Além disso, quando é apresentada uma pergunta fechada, é assim que aparece para que ele possa responder. Tá? Então, essa é a dinâmica, é muito fácil. Ou ele responde uma pergunta aberta, ou ele vota na resposta de outros participantes, ou ele vai responder uma pergunta fechada. E aí, vamos agora, então, finalmente falar sobre os dados. Né? Como é que são gerados os dados, o output, para que a gente possa analisar esses dados. Bom, existe uma área do sistema chamada Rank, né, que é o ranking. Então, para cada pergunta que foi aplicada, logo que acabam esses 2 minutos, o analista já pode estar acompanhando esses resultados. Né? Então, o sistema ele vai dar um ranking das respostas mais favoráveis que tiveram maior popularidade junto ao grupo. Então, aqui existe o conceito de popularidade,
né, que representa a opinião geral do grupo, né, e existe o consenso, né, quanto o grupo concorda com essa nota de popularidade. Tá? Então, é muito interessante, a gente já sai daqui sabendo quantas respostas nós tivemos, quantos votos nós tivemos e quais são as mais populares, né, que o grupo teve maior consenso ou maior popularidade. Isso aqui é praticamente o real time, né, a partir do momento que o grupo acabou de responder, isso já fica disponível lá para a gente estar acompanhando. Existe uma outra aba chamada filtro, né? Então tem a primeira ranking, a segunda filtro, onde a gente pode analisar todas essas perguntas aplicando filtros, por exemplo, por sexo, por etnia, por região, ou pelas respostas que nós aplicamos naquele questionário de segmentação. Tá? Então, usando aquele exemplo lá de beleza que eu citei, eu poderia agora filtrar somente o segmento de quem disse que usa a marca A ou de quem usa a marca B. Então, por exemplo, qual foi a resposta mais popular para os usuários de uma marca? Né? Ou qual foi digamos, a resposta menos popular para um segmento que não usa cosméticos? Okay? Então, você tem toda essa flexibilidade de estar aplicando filtros, estar analisando essas respostas ali, em real time. Okay? Além, então, do ranking dos filtros, agora a gente tem aqui o que a gente chama de segmentos. Essa é uma análise de cluster, né, que é feita de forma automatizada pela ferramenta. Então, a própria ferramenta ele vai identificar quais são os grupos similares ou diferentes com base nessas respostas anteriores. Okay? Então, por exemplo, a gente vê aqui nessa imagem, né, as bolinhas que estão mais próximas são os grupos que mais se aproximam, que mais concordam, e as mais distantes são, né, os grupos que estão mais distantes. Tá? Então, isso tudo está acontecendo, né, aqui de forma automatizada e acaba dando uma riqueza muito grande para a análise, né? Ou seja, nós temos dados qualitativos a partir de todas as respostas abertas que estão sendo aplicadas para o grupo, combinado com as respostas fechadas e toda essa estatística, né, e essa análise de cluster já acontecendo em real time. Bom, então, gente, eu vou contar um pouquinho dessa parceria e contar um pouquinho do case study, né, que nós já fizemos agora ao longo dos últimos 6 meses, eu diria. Nós temos uma série de estudos, né, com alguns nossos clientes, justamente para a gente testar a ferramenta, né, validar, digamos assim, os benefícios dessa ferramenta e também validar a experiência do usuário e a integração com outras ferramentas desse globo. Então, a gente tem um case aqui interessante, que até nós apresentamos essa semana no café da manhã em São Paulo, que foi um case em parceria com o mundo do marketing, com a Red Research, que é um dos nossos clientes, que foi sobre a beleza na terceira idade. Quando a gente recebeu esse briefing, né, essa proposta, poxa, vamos desenvolver um conjunto, uma pesquisa sobre beleza na terceira idade, a princípio, né, a Red propôs, vamos fazer uma pesquisa quant, e a gente disse, não, vamos fazer mais do que isso. Vamos combinar essa pesquisa quantitativa com as outras ferramentas que a gente já tem, para a gente poder realmente explorar muito mais, né, esse tema, né, e ir a fundo, né, não só na parte quantitativa. Vamos desenvolver uma comunidade, vamos manter esse grupo de mulheres, né, nesse caso foi feita uma segmentação de mulheres com mais de 55 anos, vamos criar uma comunidade para a gente estar em contato contínuo, né, com essas mulheres. E a partir disso, vamos aplicar alguns outros tipos de ferramentas, por exemplo, vamos convidar alguns grupos delas para uma pesquisa quali. Sabe, elas ficam durante uma semana, né, vamos explorar alguns temas específicos. E vamos também fazer o chat inteligente como uma das atividades que elas podem participar. Então, foi uma pesquisa super interessante que envolveu uma quant, mais uma comunidade, mais fórum de uma semana e mais o chat inteligente. Aí eu vou compartilhar com vocês aqui. A comunidade, ela é o que a gente chama de Inside Community. Então, ela é muito, a experiência é similar a uma rede social, porque ela roda dentro da nossa rede social. A Globo, ao longo dos últimos anos, criou toda essa plataforma de rede social para a gente transformar a experiência do nosso painel. Então, o que a gente quer é empoderar esses consumidores e não só conversar com eles somente quando a gente tem uma pesquisa para enviar para eles por e-mail. Então, nós criamos essa plataforma onde a gente pode convidar nossos usuários, né, e esse painel que é dinâmico, a cada dia a gente tem novas pessoas entrando, novas pessoas sendo substituídas nesse painel que hoje tem, somente no Brasil, mais de 500 mil, são mais de 500 mil pessoas, e a gente tem a capacidade de segmentar, né, esses consumidores. A gente vai fazendo perguntas ao longo do tempo, a gente vai convidando elas e
para que elas se autoconectem com determinados grupos e comunidades, né? Ou nós convidamos elas de forma privada a participar de um Insight Community, como foi essa da beleza na verdade. Então, nós aplicamos todo um filtro, né? Eram pessoas, mulheres, convidadas com mais de 55 anos, e elas não podiam, obviamente, trabalhar na categoria, né, de beleza e cosméticos. Então, uma vez que foi aplicado esse filtro, elas entraram na comunidade. Como eu comentei, foi feito esse recrutamento, né, de forma segmentada. Fizemos toda uma estratégia de relacionamento, né, para que elas participassem de forma contínua nessa comunidade, inclusive uma comunidade que está ativa, e o objetivo é de manter esse grupo, né, e crescendo esse grupo para determinados estudos que nossos clientes queiram fazer, né, com esse grupo de mulheres. Okay? Então, a gente tem essa interface onde a gente vai gerando essa interação contínua com elas, e a partir disso nós convidamos elas a participarem de uma quali, em formato de fórum, foi uma semana. Nessa quali, enfim, são diversas atividades que elas são convidadas a vir diariamente e a postarem fotos, a postarem vídeos, né, enfim, sobre sua experiência nessa categoria de beleza e cosméticos. É interessante essa ferramenta também de fórum, porque a gente tem um acompanhamento contínuo de todas as atividades que elas já estão completando, né? A gente sabe os perfis de todas elas, a gente sabe os vídeos, as fotos que elas estão enviando. Aqui a gente tem todos os tópicos que foram apresentados aí no estudo, para elas participarem ao longo da semana. Aqui um exemplo de interação que acontece dentro do fórum. E aí, ao terminar esse fórum, a última atividade desse grupo era exatamente participar do chat inteligente. Okay? Então, nós convidamos 20 mulheres, 1 hora de duração, onde elas participaram do chat. Tá? Então, aqui a gente tem o exemplo da tela inicial, lá com a moderadora, né, e uma mensagem aqui inicial para elas de introdução, e aqui a gente tinha umas perguntas. Né? Então, por exemplo, o que faz com que se sintam bonitas? Né? Então, a gente tem aqui as respostas que foram mais favoráveis. Essa resposta foi a que teve maior popularidade, né, no grupo. Uma maquiagem bem discreta, uma fragrância agradável e uma roupa confortável. Essa foi a resposta que o grupo foi mais favorável. Né? Mas a gente tem aqui uma boa maquiagem junto à paz espiritual. Então, como vocês podem ver, a gente vai tendo todo esse feedback aqui, né, logo após elas responderem. Okay? Aqui a gente tem um exemplo de filtro. Tá? Então, aqui, se eu quiser saber as respostas de uma região, norte, sul, sudeste, nordeste, a gente pode segmentar isso por ocupação, dona de casa, enfim, as que trabalham, as que são profissionais liberais. Então, todos esses filtros aqui foram perguntas que a gente aplicou antes delas entrarem no grupo. Né? E agora a gente pode filtrar para saber a popularidade e saber quais são as respostas, né, que elas são mais favoráveis ou não dentro de cada um desses grupos. Essa aqui foi um exemplo do cluster análise que a própria ferramenta fez. Então, saíram 2 grupos aqui. Esse grupo A, que é um grupo de 50 a 54 anos de idade, e a gente tem o grupo B, que são com mais de 55 anos. A gente vê que é interessante aqui, na pergunta, o que faz com que vocês se sintam bonitas, para o grupo de 50 a 54 anos é ser saudável. Mas para o grupo de mais de 55 anos é uma boa maquiagem, junto à paz espiritual. Então, imagine que a gente tem esse tipo de feedback, né, de forma muito rápida. Enfim, combinando essa questão do quali e quanti. Então, essa foi uma experiência, né, que foi muito interessante, onde vocês viram que a gente combinou quantitativo, comunidade, fórum e um chat inteligente, onde a gente combinou, né, essas perguntas abertas e fechadas, e a gente teve essa análise né, instantânea ali dessas respostas. A gente tem alguns clientes nossos, né, utilizando essa ferramenta em várias áreas, na área de mídia e entretenimento, na área de consumo massivo. Então, assim, eu diria que a aplicabilidade desse tipo de ferramenta ela é muito vasta, né, e inclusive também seja para fazer pesquisas internas, por exemplo, com funcionários, pesquisa com clientes, onde a gente traz esse grupo, né, e a gente consegue sair, né, depois de 30 minutos, depois de 1 hora, com o consenso do grupo. Né? Então, é uma ferramenta super poderosa que nos dá, finalmente, essa questão de combinar o qual e quanti, né, e a velocidade, a qualidade, a um custo inteiramente atrativo, porque a gente está justamente combinando essas ferramentas
enfim, num único momento, né? E aproveitando esse grupo para estar fazendo tanto um qualitativo como um quantitativo. Então, gente, de uma forma assim, né, rápida, né, esse era o que eu gostaria de compartilhar com vocês. A gente está já praticamente chegando aos 30 minutos aqui. E agora eu vou abrir para responder algumas perguntas de vocês. Vamos ver aqui se a gente tem na nossa área de chat alguma dúvida. Deixa eu ver aqui. Acho que são as pessoas que estavam sem conseguir escutar. Vamos lá. Vamos lá, a pergunta aqui. O cliente pode observar no momento que o grupo está acontecendo? Sim. O cliente pode estar observando, sim, tá? A gente tem na ferramenta 3 níveis de visualização. O nível de visualização do moderador, o nível de visualização dos participantes e de um observador, né, que nesse caso, seria o cliente. Okay? Uma outra pergunta é de que vocês usam apenas filtro de idade? Não. Na verdade, são múltiplos filtros que podem ser utilizados, como eu tinha mencionado antes, de idade, tanto demográficos como qualquer outro tipo de pergunta que a gente possa estar criando. Okay? É possível combinar teste de produto antes, mas chat inteligente após? Sim, é possível. A gente tem um cliente do setor financeiro que exatamente, junto com o Instituto, né, estão desenhando uma metodologia para incorporar esse chat inteligente como uma forma rápida de validar, de fazer teste de comunicação. Então, existe a fase inicial mais de cocriação, né? Existe, por exemplo, a aplicação do fórum para fazer toda a parte de ideation, né? Ideação, e depois ele quer validar o resultado dessa fase inicial de ideação, de pré-teste de conceito, de forma muito rápida com o grupo, e sair já com uma avaliação quantitativa. Então, o chat foi incorporado, sim, numa fase pré, mais um chat inteligente. Okay? Qual site podemos ter acesso a mais informações dessa ferramenta? Nós temos dentro do nosso site que chama, na própria globalsolutions.com, né, você pode entrar lá e na área de soluções, tem a área lá de chat inteligente, mas nós vamos mandar uma apresentação com mais detalhes sobre a ferramenta, ok? Para todos vocês que estão participando aqui. Então, a gente vai mandar tanto esse PowerPoint, como a gente tem também uma outra apresentação mais detalhada e inclusive também com ideia de custos, tá? Para que vocês possam saber qual é o custo da ferramenta. Basicamente, o custo é muito simples, né? É o aluguel da ferramenta por até 2 horas e é ilimitada a quantidade de pessoas. Então, você aluga a ferramenta, você pode estar falando com 100, 200, 300, até 5.000 pessoas simultaneamente, é aquilo que você paga pelo aluguel do chat. Além disso, a Ice Global oferece, né, recrutamento, porque a gente já tem essa ferramenta integrada com a nossa plataforma de painéis de comunidades e a gente dá todo o suporte técnico durante o grupo. Né? Então, além de poder recrutar esses grupos de forma segmentada, o que já facilita muito, porque a gente tem já o sistema de disparo de e-mails, a gente tem lembretes, né? A gente faz essa confirmação e a gente também entrega os incentivos para os participantes. Okay? Essa fase qualitativa que eu mostrei é uma outra ferramenta que a gente tem, que chama Easy Dialogues. E, enfim, quem tiver interesse, a gente pode compartilhar o material também do Easy Dialogues. Inclusive, nós vamos ter um outro webinar, onde a gente vai estar apresentando algumas novas ferramentas, uma de eye tracking e facial reading, né, para fazer, enfim, teste de mídia, seja vídeos, né, ou também de imagens. E a gente vai estar apresentando novamente o Easy Dialogues, que é essa outra ferramenta qualitativa. Tá? É possível nós da Red já usarmos a plataforma com teste de produto? Sim, a ferramenta já está disponível, inclusive ela está toda traduzida para português. Com a nossa parceria com a Remesh, né, nós fizemos toda a tradução para português brasileiro, então está disponível, né, já para a gente lançar aqui no Brasil. A gente vai ter um outro webinar em espanhol, e no dia 16 de fevereiro, a Carol está me lembrando aqui, que nós teremos esse webinar sobre eye tracking e facial reading. Okay? Sim, Thiago, nós vamos mandar o material PDF para vocês, sim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Perfeito. Uma pergunta interessante, que se o chat
ser no desktop ou pode ser no mobile. Ele é totalmente mobile friendly, então significa que as pessoas podem responder do celular, ok? É muito fácil, muito friendly para as pessoas estarem respondendo no celular. Então, o usuário pode escolher responder do desktop ou de qualquer do tablet ou do celular. Bom, gente, eu queria agradecer mais uma vez pela presença de vocês. Acho que foi um bate-papo aqui interessante. Espero que vocês tenham gostado, tenham achado a ferramenta interessante. Eu queria oferecer para vocês, como benefício, vocês que estão participando aqui, um trial, né? A gente pode estar fazendo um trial de 30 minutos para vocês, sem custo, né? Para que vocês conheçam a ferramenta. A única coisa é que nesse trial, ou vocês estariam fazendo um recrutamento, ou se a gente for fazer o recrutamento, né, a gente teria o custo somente de recrutamento de incentivos, tá? Mas nós conseguimos aqui na nossa parceria com a Remesh para lançar essa ferramenta aqui no Brasil, na América Latina, né, alguns trials, né, que a gente pode estar oferecendo para nossos clientes. Então a gente vai ter o maior prazer de vocês que estão nesse grupo aqui, né, acompanhando esse lançamento, de ser um benefício que a gente pode estar oferecendo. Ok? Bom, gente, obrigada, então. E a gente espera, enfim, que a gente siga esse bate-papo, que vocês possam estar testando e fiquem tão empolgados como a gente está, de poder estar, né, trazendo essa ferramenta e que acho que a gente vê realmente muito benefício de uma coisa super inovadora para a gente oferecer aqui a nossos clientes. Então, tá, um abraço para vocês e a gente se vê em breve no próximo webinar. Tchau, tchau.